Fala, galerinha bonita! Professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da plataforma Gonçalves Dias. Galera, é um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse lindo conhecimento que é a nossa geografia. E hoje, galera, nós vamos fechar aí com chave de ouro, tá certo? Uma temática muito importante para as tuas provas de vestibular, para as tuas provas de concurso e principalmente, né, para esse melhor entendimento das relações geopolíticas atuais. Hoje nós vamos responder, tá, algumas questões muito importantes acerca das regionalizações do mundo e do Brasil, né? Nós falamos na aula teórica sobre, por exemplo, a teoria dos mundos, né? Teoria, por exemplo, sistema mundo, teoria de países desenvolvidos, né? Falamos também sobre as regionalizações do Brasil, do IBGE, né? A geoeconômica, a concentrada de Milton Santos. Também falamos do Nordeste, então nós temos uma aula agora bem legal para finalizar essa temática, tirando todas as dúvidas, tá? Antes de começar, só quero te lembrar que, se tu quiser depois acompanhar essa aula novamente ou ter acesso à aula teórica que vai embasar a resolução dessas atividades, nos procura lá na plataforma Gonçalves Dias, tá? Onde eu encontro o Marcos no YouTube, no Instagram, estamos também na televisão, tá? E claro, tem os nossos podcasts na Rádio Timbira e também no Spotify, beleza? É só tu procurar lá, Fique em Casa Aprendendo, plataforma Gonçalves Dias, todas as mídias para te ajudar, beleza? Então, sem mais delongas, ó, dá aquela respirada legal, né não? Oxigênio teu cérebro e vamos para cima que é muito sucesso, galera. Olha essa primeira questão que bacana. Ela fala o seguinte: durante a Guerra Fria, a partir de 1960, o mundo foi dividido, regionalizado, considerando-se aspectos econômicos ligados ao desenvolvimento e ao regime político apresentados pelos países. A denominação correta referente a esse período é. E aí tu tem letra A, norte desenvolvido e sul desenvolvido. Letra B, países centrais e periféricos. Letra C, metrópoles e colônias. Letra D, países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Ou letra E, capitalistas e socialistas. Gente, primeira coisa importante, contexto da Guerra Fria que está muito em evidência agora, né, para quem está acompanhando aí a questão relativa à Rússia, à Ucrânia, à OTAN, te dou uma dica, tá? Dá uma lida sobre o contexto da Guerra Fria, que muito do que se explica hoje surgiu neste contexto que vai acontecer após a Segunda Guerra Mundial, 1945, e vai até o início da década de 90, especificamente 1991, quando a União Soviética desaparece devido à saída da Rússia. Nós temos a desintegração deste país e, consequentemente, o final da Guerra Fria. Mas o que é importante perceber nesse contexto que eu estou te citando, galera, tá? Nesse período, nós tínhamos a chamada Era Bipolar. Deixa eu te mostrar aqui em mapa, tá? Nós tínhamos um mundo dividido em dois blocos muito claros. Tu tinha de um lado os Estados Unidos, defendendo o sistema capitalista, e tu tinha do outro lado a União Soviética, defendendo o sistema socialista. Daí vem a ideia do mundo bipolar, né? Sendo que cada um desses buscava trazer aliados para o seu lado. Tá? Já que o conflito direto, né, poderia colocar a nossa própria existência em risco, e nós estamos nessa preocupação atual devido à utilização de armas nucleares. Né? A Rússia, por exemplo, hoje, ela herdou, né, grande parte do arsenal bélico da ex-União Soviética. Tá certo? A Rússia, em termos de ogivas nucleares, é o país com maior número, tá, de armas nucleares, até maior que os Estados Unidos. Então você vê que nesse período existia, né, uma preocupação muito grande de um conflito entre eles, por isso é a Guerra Fria, porque foi um conflito político e ideológico das ideias. E a partir daí desse contexto, o mundo ele vai ser dividido, como eu te disse, em dois blocos. Nós temos os chamados países de primeiro mundo, tá certo? Que seriam quem? Os países capitalistas desenvolvidos. Leia-se, por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá e principalmente a Europa Ocidental.
Hoje fica muito claro, né, essa divisão de Europa enquanto continente, mas tu percebe que tu tem uma Europa ocidental, onde tem países como a Alemanha, como a França, como a Inglaterra, pró-capitalismo, e a gente vê justamente da Europa oriental, o leste europeu, né, que são justamente áreas de influência da ex-União Soviética. Né? O que vai explicar, por exemplo, um pouco, né, dessa resistência da Rússia atual em relação à região da Ucrânia, né, e principalmente a expansão da OTAN, que era o braço militar. Tá? Mas voltando para o nosso contexto, nós temos os países de primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Os países de segundo mundo, galera, tá, eram os ditos países socialistas, capitaneados pela União Soviética. Só que, neste contexto, surgiu um grupo de países, principalmente que eram ex-colônias, tá certo? Normalmente países aqui da África, tá bom? Países ali do Sudeste Asiático, que tinham muitos deles acabado de se tornar independentes e não quiseram se atrelar diretamente ao contexto da Guerra Fria. Some-se a esse também outros países capitalistas que não estavam no mesmo nível de desenvolvimento que os países, né, desenvolvidos como os Estados Unidos, como por exemplo o Brasil, galera, tá certo? Que também era um país capitalista, mas não era um capitalista desenvolvido. Então, nesse contexto, surge um terceiro grupo, que são os chamados países de terceiro mundo. Quem são esses países, Marcos? São os países capitalistas subdesenvolvidos, tá certo? Então, a partir daí, nós temos a chamada teoria dos mundos, que vai dividir, neste contexto, o mundo em três blocos: países de primeiro, de segundo e de terceiro mundo. Repetindo, primeiro mundo, país desenvolvido capitalista; segundo mundo, países socialistas; e terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. Ficou fácil, não ficou? Bora agora para a nossa resposta, tá? Então, né, vamos lá para a parte final, né? A denominação correta referente a este período, né, dividia o mundo em países de primeiro, de segundo e de terceiro mundo, né, galera? Então veja como é importante, como eu estou te falando, né? Como este período da Guerra Fria está explicando muita coisa do contexto atual. Fica atento nas tuas provas, beleza? Então, vamos evoluir que tem mais coisa legal para explicar. Olha essa segunda questão que bacana. Ela diz o seguinte: de acordo com a regionalização denominada de, abre aspas, sistema mundo, fecha aspas, os países são classificados em nações centrais e nações periféricas. Sobre tal classificação, assinale a alternativa correta. Tá? E aí nós vamos ter letra A, letra B, letra C. Antes de nós lermos as alternativas, deixa eu te lembrar, vamos falar dessa teoria. Olha este mapa. Vai utilizar, inclusive, uma projeção chamada projeção plana ou azimutal, né? Estabelece um ponto específico. Mas qual é a lógica desta classificação, desta regionalização? É simples. O mundo, a partir, ela vai ser uma regionalização importante de frisar, após justamente o contexto da Guerra Fria, é uma regionalização que vai explicar muito o contexto da nova ordem mundial, galera, tá certo? Onde tu vai ter os Estados Unidos ali como grande potência, mas também tu tem novas lideranças mundiais, novas regiões que vão ali trazer tendências, tá? E por essa questão, nós vamos ter o mundo dividido em dois grupos muito claros: grupos de países centrais, que estão em verde, e os grupos de países periféricos, que estão aqui em rosa, magenta, tá? Marcos, o que classifica cada um? Muito simples. Os países centrais, galera, são aqueles países que são os países desenvolvidos. Tá? São aqueles que vão liderar o processo de desenvolvimento tecnológico. São aqueles países que serão o centro de referência econômica, tá certo? Que vão, de certa forma, estabelecer os regramentos do mundo. Quando a gente fala, por exemplo, de ordem mundial, quem está ali no nível de comando são os Estados Unidos, né? Nós temos, por exemplo, a União Europeia, tá certo? Hoje nós temos também a China, o Japão também é um país muito importante para a região da Ásia. Então, todos esses países são chamados de países centrais. Tá? Por isso que eles estão colocados aqui, você vai perceber que, utilizando essa projeção, nós temos aqui colocando justamente Estados Unidos, Canadá, a própria Rússia, né? Uma liderança principalmente militar, tá certo? A gente está vendo muito agora novamente. Nós temos aqui a parte da Europa, principalmente ali da Europa Ocidental, onde tu tem a Alemanha, França, nós temos a Austrália para a Oceania, nós temos o Japão e, como eu te disse, a China, né? Hoje
esta imagem aqui ela já deveria estar, tá certo, em verde. Por quê? Porque a China, embora seja um país emergente, mas é a segunda maior economia do mundo e já desponta como uma futura liderança global, superando até os Estados Unidos, principalmente na questão da comunicação, tá? E o que seriam esses países periféricos, Marcos? Simples, galera, tá? Periféricos, justamente aqueles que vão orbitar ao entorno destas nações centrais, mas entenda-se, são os países que vão receber, né, as tendências criadas nos centrais. Ou seja, são os países que vão ter uma dependência tecnológica, uma dependência econômica, são aqueles países que vão seguir as normas criadas nos países centrais. Como, por exemplo, o nosso país, o Brasil. Embora o Brasil seja uma liderança regional, mas a nível mundial, o Brasil ele é um país periférico, né? Quando nós vamos analisar as questões, principalmente de ordem do mundo, quem determina as tendências, o Brasil ele vai mais receber, né, estas determinações do que criar essas novas tendências. Belezinha? Agora ficou fácil, né? Então vamos para as alternativas para a gente responder essa questão. Então, letra A. Os países centrais são aqueles que se destacam no aporte cultural em nível mundial, podendo ou não ser potências econômicas. Galera, quando nós falamos que são aqueles que se destacam no aporte cultural, também, lembrando que o aspecto cultural ele vai se destacar e principalmente se espalhar pelo mundo numa proporção também econômica. Como assim, Marcos? Explique em termos práticos. Os países que têm economias mais consolidadas, os ditos desenvolvidos, eles têm maior poder para levar as suas culturas, os seus hábitos e valores para outras localidades. É o processo claro da globalização, tá certo? Mas uma coisa que chama muita atenção, que aí está errada quando a gente fala de país central, é podendo ou não ser potências econômicas. Essa alternativa ela está errada, galera, tá? Por quê? Porque estes países, eles são sim potências econômicas, tá certo? Potências econômicas e também militares, como no caso da Rússia, galera. Beleza? Então, alternativa errada. Letra B. Os países periféricos são aqueles que ficam longe do principal centro econômico da nova ordem mundial, os Estados Unidos. Ora, galera, falamos muito claramente que o que determina ser periférico não é estar longe dos Estados Unidos. Vou te dar um exemplo claro, é o México. O México faz fronteira com os Estados Unidos, faz parte da América do Norte, mas é um país periférico e não um país central, tá certo? O que que determina, tá, ser um país periférico? Dependência econômica, política, tecnológica. Então, isto aqui está errado, tá certo? Não é a proximidade com os Estados Unidos que determina ser um país central ou periférico. Bacana? Vamos para a letra C. Os países centrais são aqueles que estão localizados no centro do mapa mundi, sendo referência pela localização e deslocamento. Muita atenção. Quando eu te mostrei aqui o mapa, de fato você vai perceber que estes países, devido à projeção utilizada, a projeção plana, eles estarão no centro. Mas não é isso que determina esses países serem os chamados centrais. O que determina um país ser central é justamente a sua capacidade econômica, o seu nível de liderança, né, a sua influência a nível mundial, econômica, militar, política e cultural. Vou te dar o exemplo do Japão, da Austrália, que, embora não estejam no centro do mapa, mas também são considerados países centrais, galera, tá? Então isso aqui está errado. Não se utiliza a localização do mapa como referência de localização e deslocamento. País central é porque ele tem uma liderança, beleza? Em relação à economia, militar, política, cultural. Bacana? Beleza, Marcos. Vamos evoluir. Olha a letra D. Os países periféricos são aqueles que possuem independência econômica e política. Sim ou não? Sim. Das nações centrais? Correto. Tendo como características economias frágeis e problemas sociais. Ora, galera, isso de fato determina o que é um país periférico. São aqueles países que têm essa dependência econômica, política, né? Vão apresentar como características gerais economias muitas vezes mais frágeis, não todos, tá? O Brasil, por exemplo, é um país periférico, mas o Brasil tem uma economia bem diversificada.
mas outros países periféricos, sim, possuem economias frágeis e problemas sociais, como no nosso caso, o nosso país apresenta bastante, né? Por isso é um país emergente. Então, isso está correto. Bora ver a letra E. Letra E. Os países centrais são aqueles que concentram o poder e a influência sobre outros países do mundo. Sim ou não? Sim. Principalmente por apresentarem economias desenvolvidas e alto grau de desenvolvimento tecnológico. E aí, galera, isso está correto também? Com certeza, né? Duas alternativas corretas, tanto a letra D quanto a letra E. Países centrais, aqueles que concentram poder e influência sobre outros países do mundo. Por quê? Porque vão apresentar economias sólidas, desenvolvidas e desenvolvimento tecnológico. Que bacana, né? Ficou fácil? Desmistificou? Na tua prova é gabarito na certa, né? Então, olha, vamos evoluir. Respira, porque tem mais coisa legal aqui. Olha essa terceira questão, questão da UFG. Observe a figura a seguir. Um mapa que fala da divisão regional do nosso país, galera, tá? Lembrando de regionalização, critério básico de região é estabelecer, né, ali um critério para que você possa classificar uma região. Nós temos o nosso país classificado sobre vários aspectos. A mais conhecida é a classificação do IBGE, que divide o Brasil em 5 macro-regiões, correto? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Vai levar em conta critérios históricos, né, critérios também ambientais e principalmente também administrativos, como uma melhor forma de administrar o nosso país. Mas, quando eu mudo o critério, eu posso classificar o Brasil de outra forma, como por exemplo essa classificação bem aqui. Marcos, essa classificação divide o Brasil em Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Sim, galera, esta classificação é chamada de classificação geoeconômica, tá? Ou regionalização geoeconômica. Ela foi proposta em meados da década de 70 por um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger, e ele vai utilizar como critério básico, o próprio nome já diz, regionalização geoambiental. Ele vai geoeconômica, desculpa, tá, galera? Ele vai levar em conta os aspectos econômicos, principalmente também ambientais, beleza? E de acordo com esse critério, ele vai dividir o Brasil aí em 3 grandes complexos regionais, tá certo? O complexo regional da Amazônia, o complexo regional do Nordeste e o complexo regional do Centro-Sul. Não esquece, tá? Vamos lá agora para a questão, vamos ver o que é que ela te pergunta. O critério adotado na divisão regional descrita do mapa tem por referência o que? Classificação geoeconômica leva em conta os aspectos econômicos e sociais, principalmente para classificar o nosso país, galera, tá certo? Então, letra A, base física territorial, onde se destacam as bacias hidrográficas, não leva em conta os aspectos físicos, tá? Letra B, os aspectos demográficos, ou seja, populacionais, considerando a distribuição da população brasileira, não é o principal critério. Letra C, divide através do setor secundário, ou seja, o setor industrial, mediante um número de estabelecimentos industriais. Errado, né, galera? Letra D, as características socioeconômicas relativas à população e às atividades produtivas. Com certeza, né, galera? É o principal critério da nossa classificação geoeconômica. Para a gente fechar com chave de ouro, olha essa quarta questão, tá? Olha o que ela te diz. Ao proporem para o Brasil em 1999 uma regionalização baseada na disseminação do meio técnico, científico e informacional, Milton Santos e Maria Laura Silveira identificaram uma região como concentrada. Esta região compreende, galera, classificação proposta por Milton Santos que diz que o processo tecnológico do nosso país ele vai se distribuir de maneira desigual pelo nosso território, tá? Sendo que vai existir uma região do nosso país que vai concentrar os principais serviços, tecnologia e informação. Daí vem o nome da chamada região concentrada. Milton Santos ele vai dividir, vai utilizar com este critério, e o Brasil vai ser dividido em 4 grandes regiões: região da Amazônia, região do Nordeste, região do Centro-Oeste e, por último, a região concentrada, que concentra os principais serviços. Esta região concentrada vai compreender principalmente, galera, tá, as regiões Sudeste
e as regiões do sul do país, que são as duas regiões mais desenvolvidas no campo tecnológico. Então, galera, agora ficou fácil, né? Então, ao propor essa classificação, a disseminação do meio técnico, científico, informacional, Milton Santos e Maria Laura Silveira identificaram uma região como concentrada. Que região é essa, Marcos? São todos os estados da região do Sudeste e do Sul do IBGE, que concentra a tecnologia. Então, galera, para essas e outras informações, Plataforma Gonçalves Dias, valeu!